Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado e reflexão de Tua mensagem de amor e luz. Que possamos, querido amigo, através desses momentos de aprendizado, utilizarmos essas reflexões que faremos como uma ferramenta a nos auxiliar nesse nosso aprendizado atual. Que o Teu amor infinito por nós sustente essa nossa vontade, que Ele possa sempre, Senhor, encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, ainda nesse modelo, né? E vamos hoje prosseguir com o Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando atualmente, nós que somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier e que nos reunimos sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e em função desse momento singular que o nosso planeta está passando e que nós estamos vivenciando, nós estamos fazendo agora nesse modelo virtual. Mas não é por isso que nós vamos deixar de estudar e deixar de alguma forma estarmos juntos refletindo sobre as orientações que os Espíritos nos deram e que Kardec, né, colocou à nossa disposição através das obras básicas para que nós possamos utilizar nessa nossa experiência atual. Então, nós já demos conta até aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, foi o primeiro livro que o grupo iniciou há 14 anos mais ou menos atrás. Nós levamos 6 anos estudando o Evangelho, depois levamos mais 4 anos e alguma coisa estudando o céu e o inferno, e agora fizemos em julho 5 anos que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E já alcançamos, nesses nossos estudos, o livro quarto, ou a quarta parte do livro que trata das esperanças e consolações. Já demos conta também do capítulo 1º, que trata das penas e gozos terrenos, e estamos no último capítulo do livro, que fala das penas e gozos futuros. Dentro desse capítulo nós já vimos o item que trata do o nada e a vida futura, né? Será que não tem nada? Como é essa vida futura? Já passamos por isso. Já vimos também o item que trata da intuição das penas e dos gozos futuros, aquele sentimento que a gente tem do que é que pode acontecer com a gente quando essa experiência desse personagem acabar. Já tratamos do tema no item intervenção de Deus nas penas e recompensas, como é que funciona esse mecanismo. Já vimos também a natureza das penas e dos gozos futuros, que tipo de consequência nós colhemos, se elas serão penosas ou elas serão
prazerosas, né? Serão penas ou gozos futuros. Já vimos as penas temporais e estamos no item expiação e arrependimento. E na semana passada nós chegamos até a pergunta número 1001 e hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós vamos à pergunta 1002, que fecha esse ponto que trata de expiação e arrependimento. Lembrando que na pergunta 1001, Kardec questiona os espíritos que se há algum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil daqueles bens que nós deixamos, né? Ou seja, a minha fortuna, ou os bens que eu construí, ou o dinheirinho que eu tenho no banco. Né? Quando a gente fala em deixar, a gente pensa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho grandes fortunas, eu não tenho imóvel, mas aquela poupancinha que está lá. Então a pergunta de Kardec é, se há algum mérito em se assegurar que isso que não vai mais ser útil para mim, que eu vou deixar este plano material, que estes recursos ou bens ou herança tenha um emprego útil, se há algum mérito nisso. Né? Os espíritos dizem que existe sim, não é que não tenha nenhum mérito, porque a pergunta de Kardec é, então não tem nenhum mérito deixar assegurado para que isso seja para um bem maior, para uma finalidade, para que tenha uma utilidade. Os espíritos dizem, não, a gente não está dizendo que não é, que não tem nenhum mérito, né? Mas o mérito seria maior enquanto você tivesse encarnado, você mesmo poder dar aplicabilidade a esses bens, não esperar quando já desencarnou e quando não vai precisar mais dele. Então foi essa a pergunta 1001. E para finalizar, Kardec, esse ponto, ele chega na pergunta 1002 e diz, o que deve fazer aquele em que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? De novo, né? Porque a linguagem aí que está usando é uma linguagem lá de trás, né? 1857, embora a tradução seja mais recente, mas ainda não é uma linguagem que a gente está acostumado. Então, o que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? O que deve fazer aquele em que, nos últimos minutos, quando está vendo que a vida realmente está se extinguindo e que está indo, em artigo de morte nos seus últimos momentos, no sopro quase que final, reconhece as suas faltas, mas aí não dá mais tempo de repará-las. Aí Kardec complementa a pergunta. É suficiente arrepender-se nesses casos? No último instante, perceber os equívocos que cometeu e dizer, não deveria ter feito isso, agora eu entendo que isso não é bom. Poxa, consegui agora entender, mas já está nos últimos minutos da prorrogação, não é nem mais do segundo tempo. Kardec pergunta, é suficiente esse arrependimento? Vamos à resposta dos espíritos. O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais se lhe fecha? Então ele diz, claro, arrepender-se é sempre bom em qualquer momento, né? Mas não é porque se arrependeu
que não tem nada mais a fazer, porque nós já vimos que não basta o arrependimento. Então, esse arrependimento, mesmo tardio, vamos dizer assim, mesmo que nos últimos suspiros, no momento final em que a gente está sentindo que ali não há mais nenhuma possibilidade, porque o próprio ser sente quando esse momento do desencarne está chegando, e ele realmente tem um arrependimento e é sincero. A ficha cai, porque começa a passar na vida da gente. Hermínio de Miranda fala muito bem isso, que no momento final é aquele que diz que as pessoas costumam dizer, né? Principalmente quem tem experiência de quase morte ou EQM, de que quando estava sentindo que parecia que ia desencarnar por alguma situação, que começa a passar a vida toda como um filme. E Hermínio de Miranda diz que esse é um processo em que estão sendo gravadas no nosso perispírito todas essas experiências que nós tivemos nesse momento que nós estamos vivendo com o personagem atual. É uma, digamos assim, uma transcrição de um local, de um arquivo para um outro local. Então, eu vou desocupar essa casa aqui, eu tenho que levar as informações, eu tenho que levar tudo para outra casa. E aí é que passa como um filme na nossa frente tudo que a gente já vivenciou. Então isso faz com que a gente possa rever e que esse arrependimento seja sincero realmente. Agora eu entendi que não era desse jeito, aquelas questões, aquela posição que eu tive, aquela escolha que eu fiz, o arrependimento é sincero. Mas só isso vai bastar? O fato de ser um arrependimento sincero? Não, os espíritos estão dizendo. Mas também não estão dizendo que não serve para nada. Ele é sempre válido, porque ele já vai apressar a nossa reabilitação. Ou seja, eu já ganho tempo do que eu ainda fosse ter um conhecimento, uma ciência disso lá no plano espiritual. Eu já ganhei tempo aí. Mas não apenas isso é o suficiente. Eu terei, porque isso não, a palavra que é usada, não me absolve, não de um tribunal, mas de mim mesmo, da minha consciência, que vai me cobrar comportamentos diferentes. Mas aí os espíritos dão o alento através da lembrança de que nós temos toda a eternidade pela frente a partir do momento que nós somos criados, que nos tornamos imortais, para utilizar esse arrependimento e colocar as coisas no lugar. E a proposta que a gente vem sempre trazendo no grupo, através do estudo, através do que os espíritos têm nos chamado a atenção, como nessa pergunta, é de que a gente não precise esperar nem desencarnar e chegar no plano espiritual, nem deixar para os últimos minutos da prorrogação já, do final da prorrogação, que nós já possamos fazer uma revista da nossa história, desse nosso aprendizado, para ver o que a gente já pode adiantar. Se em tantas respostas os espíritos já estão nos dizendo que vale muito a pena a gente reconhecer aquilo que em nós precisa ser transformado para que a gente possa atuar de uma forma diferente. Então, dessa forma, Kardec
fecha esse item na pergunta 1002 e a gente vai voltar aqui para dar um passeio nesse item que trata de expiação e arrependimento para a gente fazer o fechamento. Então, ele começa com a pergunta 990, com Kardec perguntando se o arrependimento se dá no estado corpóreo ou no estado espiritual. Se a gente se arrepende quando está aqui ou quando chega no plano espiritual após o desencarne. Os espíritos respondem no plano espiritual, mas que no estado corpóreo a gente já pode sim, quando a gente faz essa revista e a gente já compreende bem o que é o bem e o que é o mal, ou seja, o que é adequado e o que não é adequado para a nossa experiência. Aí a gente já começa. Então, pode se dar também aqui. Depois, na pergunta 991, qual seria a consequência desse arrependimento no plano espiritual? Se a primeira resposta é que a gente se arrepende no plano espiritual, quando desencarnamos, mas que isso também pode acontecer quando estamos ainda encarnados, mas geralmente é quando estamos no plano espiritual, qual seria a consequência disso, desse arrependimento lá? Seria o desejo de voltar para recolocar no lugar e dar conta de fazer diferente. Seguindo, ele vai perguntar então, e já que é no plano espiritual, e já que lá é a consequência desejar reencarnar, qual seria então a consequência quando acontece quando encarnado? Adiantar ainda na vida presente, ou seja, apressar o nosso processo. E se houver tempo para reparar, porque na última a gente viu que se não houver tempo, o arrependimento só não sana, a gente já começar a fazer a reparação das faltas que identificamos. Prosseguindo, eles falam daqueles homens que parecem que só têm o instinto do mal e que não são acessíveis ao arrependimento, na pergunta 993. Os espíritos nos lembram que o espírito progride sem cessar, que é por isso que a gente reencarna, vem, volta, porque chegará o momento em que esse arrependimento chegará, porque não é dado ao espírito não progredir. Isso não é possível. Então chegará, se numa vida ele foi nesse caminho de não se arrepender, ele pode ir 1, 2, 3, até que chegue esse impulso e que modifique e que isso aconteça. Na pergunta 994, ele vai falar sobre o homem que é perverso e que não reconheceu nada do que fez. É ao contrário, gosta de ser, como diz, miseravão. Se ele reconhecerá, depois da morte, essa sua forma de ter atuado enquanto personagem, os espíritos repetem, sim, sempre a reconhece. Quanto mais intransigente, quanto mais recalcitrante se foi, mais sofre todo o mal que praticou e ainda de que foi causa voluntária, ou seja, mesmo não tendo agido diretamente, as suas ações provocou mal a alguém. Responde também por isso. Na pergunta 995, ele pergunta sobre aqueles espíritos que não são maus, né? Que levam aquela vidinha, mas que são indiferentes à sua própria sorte. Não está nem aí, quer viver o aqui e agora, independente de saber se vai sofrer ou não no plano espiritual. Depois que eu morrer eu penso nisso. Essas pessoas que são indiferentes à própria sorte, sem serem maus, sem estarem praticando o tempo todo, né? Eles dizem que todo aquele que não tem uma ocupação útil vão sofrer de acordo com a situação, né? E isso se manifesta quando desencarna através da dor, né? Principalmente de ter
de perceber o quanto perdeu uma oportunidade de crescimento. Porque quando chega lá, a nossa consciência ela fica diferente. Ela não é tão limitada quanto no corpo físico. E a gente passa a ter uma compreensão melhor. E aí a gente lamenta o tempo perdido. Prosseguindo, ele vai falar daqueles que... Por que essas pessoas não têm esse desejo de abreviar esse sofrimento? Ele diz que, porque como diz que levam a vida de inutilidade, então eles não têm a necessária energia para fazer com que queiram realmente agir diferente. Está achando que a vidinha está muito boa e que não está com tempo para pensar o que vai acontecer depois. Mas que chegará o tempo em que isso vai acontecer. E aí, prosseguindo, ele pergunta sobre aqueles espíritos que veem o mal que resulta de suas imperfeições e ainda assim agravam a sua posição e prolongam, ou seja, está vendo que o que faz prejudica os outros, ao desencarnar viu que aquilo é o que lhe causou sofrimento e ainda prolongam esse estado de inferioridade e ainda praticando o mesmo comportamento enquanto espírito desencarnado e ainda buscando até desviar quem está encarnado, ou seja, fazendo, no caso, processos obsessivos. Aí ele vai dizer, são aqueles que levam mais tempo para o arrependimento, que tem arrependimento tardio, mas que também para esses chegará o tempo, né? Depois, seguindo, ele vai falar na 997 sobre os espíritos que têm notória inferioridade, que são acessíveis aos bons sentimentos e à prece que é feita, embora aqueles que tenham um nível ainda de evolução inferior, mas são acessíveis. Nível de... quando nós falamos o nível de inferior de... Nós estamos falando de que o progresso se dá em estágios, que nem todo mundo está no mesmo nível evolutivo. Então, aqueles que ainda não alcançaram, que estão mais atrás nessa escala evolutiva, né? Mas que são acessíveis a bons sentimentos e preces que são feitas a seu favor, né? Então, como se explica que esses espíritos que não são mais esclarecidos são ainda endurecidos e de um certo cinismo, né? Os espíritos dizem, essa prece que é feita só é feita para aquele que só tem efeito para o que se arrepende. Para esse que ainda está nesse estágio de inferioridade e que ainda não entendeu o processo, ela não vai ter efeito. Por quê? Porque eles são impulsionados ainda pelo orgulho. O orgulho é quem ainda os está movendo. E são seres que, como os espíritos, se revoltam até contra Deus e que persistem nos seus erros. Mas também chegará o momento em que isso há de acontecer, porque os espíritos chamam a atenção de que não é subitamente que a gente se transforma, né? E eles ainda dizem, não se deve esquecer que não é apenas a morte do corpo que faz com que o espírito se transforme. É uma caminhada que nós temos. O corpo físico, o estágio no corpo físico, o tempo que nós levamos encarnado é apenas um momento da nossa experiência. E não é porque desencarna, deixa esse estágio que nós vamos nos transformar, né? É processual, mas que isso chegará. 998, ele vai falar
porque nós estávamos falando até agora de arrependimento, e agora ele trata, porque o item expiação e arrependimento, ele fala se a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado do espírito, ou quando estamos desencarnados. E ele vai dizer, sempre se cumpre na existência corpórea através das provas que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais. Então, ela também se dá nos dois planos. Aqui, quando nós estamos encarnados, são as dificuldades que nós temos que lidar na nossa encarnação, na nossa experiência. São as provas que fazem com que a gente possa recolocar no lugar escolhas equivocadas anteriormente, porque elas são sempre resultados da nossa escolha. Então ela vai se dar em forma das dificuldades que nós vamos ter que lidar com elas e aprender a transformá-las. E no plano espiritual, pela questão do sofrimento moral. Então, é o perceber os equívocos que fez, são as lembranças constantes a nos perturbar daquilo que cometemos e que a gente quer esquecer e está ali. Então, também a expiação se dá nos dois planos, só que no plano material, de uma forma das dificuldades que nós temos que lidar, e no plano espiritual, pelas questões e sofrimentos morais. E aí chega a 999, em que os espíritos vão perguntar se o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir os equívocos, as faltas que cometemos. Os espíritos dizem que o arrependimento sincero auxilia, mas não é suficiente, porque a gente deve colocar no lugar aquilo que a gente tirou. A gente vai colher o resultado das escolhas que a gente fez, né? Na 999A, ele vai dizer, então se for assim, o que se dizer daquele que diz, já que se arrepender aqui não quita, então eu vou deixar para me arrepender, então só quando desencarna. Já que não quita nada, os espíritos chamam a atenção que, embora não quite, auxilia a melhora do espírito, né? E quanto mais a gente teima nesse pensamento dos equívocos, mais longa será. Então, eles já estão dando a dica de que o arrependimento, enquanto estamos encarnados, embora ele não sane, ele auxilia na redução do tempo de sofrimento. Olha a dica que está dando aí, que a gente pega nas entrelinhas, né? Se eu demoro e diga, então só quando chegar no plano espiritual, já que não vai quitar, também não quero não. Vai levar mais tempo para eu colocar no lugar. Então, a dica, né, que os espíritos deram. Chegamos aí na pergunta 1000. Se já nessa vida a gente pode resgatar as nossas faltas, os espíritos dizem sim, desde que a gente repare. Não é só se arrepender, a gente tem que se arrepender e colocar no lugar. Tudo aquilo que a gente tirou, a gente coloca no lugar. Se a gente consegue fazer isso, aí está quitado. Aí sim. Aí sim, porque houve arrependimento e reparação. Na pergunta 1001, os espíritos perguntam sobre aqueles que tá vendo que a morte está chegando e quer se assegurar que os seus bens tenham uma finalidade, um emprego útil. Né? Se tem algum mérito. Os espíritos dizem, tem, né? Mas o mérito muito maior é enquanto nós estamos encarnados e podemos usufruir desse bem, que a gente possa fazer isso, né? E não para quando não serve para mais nada. Então, eu dou quando eu sei que não serve mais nada para mim. Tem algum mérito, mas ele é muito menor do que eu poder fazer isso enquanto eu estou aqui. Porque, inclusive, eles dizem que a gente ainda tem como recompensa quando a gente faz, quando ainda está aqui, poder colocar esses bens ou o que eu tenho a serviço do outro, o agradecimento, desculpe, do outro, né?
além do bem que a gente ainda está fazendo, a gente ainda se beneficia também de poder ver e sentir o agradecimento do outro. E aí, fechando esse ponto, expiação e arrependimento, Kardec hoje, como vimos, né, chegamos na pergunta em que ele diz: e aquele que no momento do suspiro final reconhece realmente de uma forma sincera que cometeu esses equívocos, mas que não há mais tempo de fazer nada. Ele diz também que esse arrependimento sincero vai apressar, vai diminuir o tempo que nós temos para colocar isso no lugar. Então, essa reabilitação, esse colocar as coisas no lugar, a gente pode fazer isso num tempo menor, sempre que a gente, de forma sincera, reconhece os nossos equívocos. Ou seja, sempre vale a pena a gente estar passando em revista a nossa história, como nós estamos levando essa nossa experiência, para que a gente tenha ainda tempo e não fique para o último suspiro, né? Embora seja válido, mas que dê tempo da gente fazer alguma coisa, para que a gente alcance uma condição de bem-estar ou de felicidade mais rápido, né? Que a gente possa usufruir isso bem mais rápido. Ok, meus amores? Então, fechamos esse ponto do quarto livro, ou quarta parte, o item que fala de expiação e arrependimento, que é o item 6, e vamos, na próxima semana, independente do modelo que estivermos, mas vamos dar prosseguimento ao item 7, que vai falar duração das penas futuras. Ok? Muita saudade. Cada dia a saudade vai aumentando um pouquinho, mas a esperança também de que isso vai terminar aumenta também para a gente estar juntos na nossa casa, para a gente poder ficar um tempão se abraçando e matar toda essa saudade que esses meses deixaram conosco. Um beijo para Nilda, Gilmara, Juliana Jujuba, Miriam, Lenildes, Maria, Lucinha Loura, Railda, Leila e Neia. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por nos ter ofertado em diversas épocas, de diferentes formas, instrumentos para nos facilitar o entendimento do nosso processo enquanto espírito imortal, a fim de que possamos utilizar esses instrumentos de aprendizado em nossa história, em nossa vida, a fim de poder caminhar em direção à felicidade que sabemos ser o nosso merecimento final. Que o teu amor, querido amigo, continue sustentando em nós essa vontade de permanecermos nessa busca de nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem, para que amanhã possamos continuar e empreender o esforço de nos tornarmos melhores
do que nos encontramos agora. Que o teu amor continue sempre encontrando eco em nossos corações. Que assim seja. Beijo no coração. Até a semana que vem.